Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. O texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 13, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Palavra do Senhor. Amados, temos 3 objetivos hoje. Primeiro é conhecer as duas naturezas do Senhor Jesus, a divina, originária do Pai, e a humana, que evidencia claramente o grande e incomparável amor de Deus pelos homens. Segundo objetivo nosso é compreender a profundidade do mistério da encarnação. Aquele que era tudo se fez nada, para unir o nada àquele que é tudo, como diz João capítulo 3, versículo 16, do texto áureo da Bíblia Sagrada. E o terceiro e último objetivo nosso é compreender, à luz da Bíblia, o maravilhoso papel desempenhado por Maria ao se submeter à ação sobrenatural do Espírito Santo na concepção e no nascimento sem pecado do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição é Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse texto, ele é poderosíssimo. Sabe por quê? Porque manifesta o testemunho profético das duas naturezas de Jesus, quando faz referência ao menino que nasce, Jesus homem, e ao filho que é dado, Jesus Deus. O termo menino evidencia a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, enquanto que o termo filho revela a natureza divina de Cristo. Jesus é Deus. É fácil entender isso? Claro que não. A mente, ela ferve, né? Chega a dar quase um nó. Porque como explicar o Deus que decide nascer em uma manjedoura? A outra pergunta é possível compreender com a mente humana um Deus onipresente, onisciente e onipotente que voluntariamente se faz uma criança indefesa por amor? Isso é muito complicado, irmão. Então hoje, né, nós vamos precisar muito da revelação da palavra e da ajuda do Espírito Santo para tentar desembolar esse mistério, né? Porque é um mistério profundíssimo, muito profundo, melhor dizendo. Então o primeiro ponto da nossa lição fala de Jesus homem, o menino que nasceu. E aqui dentro desse ponto nós temos 3 pontos importantes. Primeiro é o testemunho das Escrituras para provar a humanidade de Cristo. E nós vamos ver tanto isso no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ok? As palavras, irmãos, do apóstolo Paulo, nosso teólogo de plantão, evidenciam fortemente a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. O que ele diz aos Gálatas? Ele fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4.
Então veja que o fato de Jesus ter nascido de mulher o faz humano. Não só humano, mas semelhante a nós, porque esse é o outro ponto dentro desse primeiro tópico. Semelhante a nós. Hebreus capítulo 2, 17, que diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Nós temos diversas passagens bíblicas que comprovam a humanidade de Cristo. Como homem, ele experimentou as mesmas coisas que experimentamos. Primeiro, nasceu da mesma forma que todas as crianças, Lucas 2. Segundo, ele desenvolveu-se em estatura como qualquer outro jovem, Lucas capítulo 2. Terceiro, ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa, mas não o pecado da natureza carnal, como diz Paulo aos Romanos capítulo 8. E aqui é legal, porque podemos destacar que para assumir nossos pecados, Deus tinha de fazê-lo com um corpo semelhante ao nosso. Por isso que Paulo, falando aos Coríntios, lá na sua segunda carta, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas nós temos também outras evidências textuais da humanidade de Cristo. Dr. Harold Willington, em sua obra teológica intitulada Guia de Willington para a Bíblia, irmãos, ele nos contempla com uma joia de valor a respeito da humanidade de Jesus. Ele prova a humanidade de Jesus em 3 dimensões. Dimensão física. O corpo de Jesus foi concebido no ventre de uma mulher. Mateus 1, Lucas 1. Com aquele corpo, ele viveu na terra, Mateus 26. Ele possuiu carne e sangue, como diz Hebreus capítulo 2. Ele sentiu fome, Mateus 4, Mateus 21. Ele sentiu sede, João 4, João 19. Ele cansou-se, João 4. Ele dormiu, Mateus 8. Ele suou gotas de sangue, como diz Lucas 22. E ele morreu, Mateus 27, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então aí a prova da humanidade de Jesus na dimensão física. Mas ele também prova na dimensão cognitiva. Lucas 2 diz que ele era sábio. Lucas 2, Hebreus 5 diz que ele aprendia com facilidade. A prova da humanidade de Jesus na dimensão cognitiva. E aí nós temos também a prova na dimensão emocional, porque diz Marcos 10 e João 11 que ele amou. Diz Mateus 14, Marcos 1, Lucas 7, que ele demonstrou compaixão. Também diz, Marcos capítulo 11, que ele se irou, que ele entristeceu-se. Lucas 10 diz que ele sentiu alegria. Então, essas são as evidências que provam a humanidade de Jesus. Aí, no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver Jesus, Deus, o Filho, nos é dado, como diz o texto áureo que nós lemos lá de Isaías. Agora, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus deu, ou seja, o Filho dado é a maior expressão de amor de Deus pelo homem. Jesus é o verbo divino, como diz João capítulo 1. Mas nós temos também o testemunho das Escrituras, irmãos, a respeito da divindade de Cristo. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento expõem de modo claro e sublime a divindade do Mestre. Então, vamos ver
Ou começar pelo Antigo Testamento. Gênesis 3,15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse texto, nós encontramos a primeira referência feita ao Verbo divino. Jesus só poderia ser o Redentor da humanidade porque, além de humano, possuía todos os atributos da divindade. Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías, cara, ele vaticinou que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho cujo nome seria Emanuel. No hebraico significa Deus conosco. Esta profecia é uma clara referência ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz João 1, versículo 14. Outra prova é Miqueias 5,2, e esse texto aqui, irmãos, ele é forte, porque Miqueias diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos e desde a eternidade. Que texto forte! Porque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, além de anunciar o local do nascimento do Messias, que seria Belém, Miqueias referiu-se a ele da seguinte maneira: aquele cuja origem são desde os tempos antigos e desde a eternidade. Jesus é eterno. Jesus é Deus. Aí nós temos também Isaías 9, o texto que nós lemos já, né? Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, Isaías, ele atribuiu a Jesus nomes e títulos inerentes a Deus: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, além, né, do testemunho das Escrituras para provar a divindade de Cristo, nós temos também o Novo Testamento. Meu irmão, e em especial o Evangelho de João, porque João, em seu Evangelho, nos apresenta aquele que é divino. João 5 e João 8 fala do testemunho do Pai com relação à divindade de Jesus. João 8 e João 18 fala do testemunho do próprio Jesus a respeito da sua divindade. João 15 e João 16 vai falar do testemunho do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo testemunhando que Jesus, ele era o próprio Deus. Aí João 1, João 15 e João 19, nós temos o testemunho da palavra. João 1, João 5, nós temos o testemunho de João Batista a respeito da divindade de Jesus. E nós temos também em João 10 e João 14 o testemunho das obras, irmãos. Porque as obras que ele fez, meu Deus do céu, deixa claro que ele era o próprio Deus. Aí nós temos também, ainda dentro do Novo Testamento, né, as cartas, né, as epístolas do apóstolo Paulo, porque Paulo estava convicto de que Cristo possuía a mesma natureza do Pai. Gálatas 4, Paulo sabia que existia um plano eterno a ser cumprido na plenitude dos tempos. Colossenses 1, o apóstolo sabia que em Cristo residia toda a plenitude de Deus. Paulo, falando a Timóteo, capítulo 3, ele chega a dizer: um ser humano comum não poderia possuir a glória que havia em Cristo. Em Tito, capítulo 2, Paulo afirma a Tito que Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então, está aí a prova, irmãos, da divindade do Senhor Jesus Cristo.
através do testemunho das Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, que ele vai falar sobre o vaticínio relacionado ao verbo divino gerado em um ventre humano. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é muito doido. Só mesmo o Espírito de Deus para nos clarear a mente. Só. Porque a concepção sobrenatural do Senhor Jesus é um dos mais profundos e debatidos mistérios da fé cristã. Isso está em Lucas capítulo 1. A mente humana por si não compreende satisfatoriamente como o Filho de Deus pode ser gerado em um ventre humano sem ser atingido pela ação do pecado. Isso aqui é muito forte, porque, sem dúvida, irmãos, como Jesus poderia ter nascido sem pecado se a sua mãe era humana e pecadora? O raciocínio é que, mesmo tendo sido concebido do Espírito Santo, o fato de nascer de uma mulher descendente de Adão poderia tê-lo contaminado com o pecado. Do mesmo modo como um feto pode ser contaminado por uma doença no sangue da sua mãe ou herdar as suas características genéticas. Isso é uma pergunta muito séria, isso é uma pergunta muito importante, né? E não podemos simplesmente responder com por que sim ou por que não, ou desdenharmos de quem tem dúvidas sobre o assunto, dizendo para essa pessoa, olha, você não conhece, você não consegue entender, ou como você não consegue entender isso? A questão é tão crítica que o catolicismo, diante de tal impasse, decidiu declarar Maria imaculada, isto é, concebida sem pecado, para justificar o porquê de Jesus ter nascido imaculado. Na verdade, quando ela fez esse arranjo, a Igreja Católica, ela jogou um problemaço para a geração anterior. Porque como justificar que Maria seria sem pecado se a sua própria mãe era uma pecadora? Então, explicar isso, irmão, só mesmo usando as passagens e a afirmação da palavra de Deus. Porque, primeiro, se Cristo tivesse nascido pecador, como Maria ou outro ser humano qualquer, ele estaria desqualificado para assumir o lugar de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João capítulo 1, 29. Ele precisaria de um Salvador sem pecado, pois o Cordeiro dos sacrifícios judaicos eram sem mancha, sem defeito, para tipificar o verdadeiro Cordeiro de Deus, que deveria ser como? Sem qualquer mancha. Como poderia ele redimir ou redimir a outros quando ele próprio precisava de um redentor? Aí nós vamos para a palavra de Deus, que diz o quê? Que o Espírito Santo desceu. O anjo Gabriel, declarou: descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas capítulo 1. Os editores do novo comentário bíblico do Novo Testamento, eles destacam que a concepção virginal de Jesus indica que ele é singularmente separado, santo. A expressão aqui é mais do que um título, é uma descrição da natureza sem pecado de Jesus. O nascimento ímpar é outra razão pela qual Jesus pode ser chamado Filho de Deus. Quando Maria declarou: eis aqui a tua serva, cumpre-se em mim segundo a tua palavra, meu irmão, naquele momento, diz o texto bíblico lá de Lucas, o Espírito Santo desceu sobre ela, poderoso, sublime e excelso. O Espírito do Senhor descerá sobre ti, Maria. Confirmando, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus.
Aí nós temos também a semente que dará o seu fruto, né? Porque a primeira profecia bíblica está em Gênesis 3, versículo 15, confirmada também pela declaração do apóstolo Paulo no Novo Testamento, Gálatas 4, versículo 4, que destaca a semente da mulher como fonte originária do Senhor Jesus Cristo. Se você observar, né, a verdade científica, a palavra semente relacionada à forma vegetal diz respeito ao óvulo da planta já fecundado. É chamado de gimnosperma ou angiosperma, que será fertilizado na terra, na água ou no local propício à formação posterior de um vegetal maduro. Nas palavras do teólogo Albert Banes, isso significa, evidentemente, que o corpo de Jesus seria criado pelo poder direto de Deus. Não foi por geração ordinária, mas como o Messias veio para remir os pecados, para fazer expiação por outros, e não por si mesmo, era necessário que a sua natureza humana fosse pura e livre da corrupção da queda. Deus preparou-lhe, portanto, um corpo pela criação direta que deveria ser puro e santo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 5. Então está aí, né, o vaticínio relacionado ao verbo divino gerado em um ventre humano. Aí nós temos o outro tópico da nossa lição que fala Jesus Cristo plenamente divino, plenamente humano. E aqui nós temos um ponto importante que é o depoimento da teologia. Irmãos, no texto bíblico, né, neotestamentário, a palavra Deus, Theos, designa o ser supremo, sobrenatural, criador, mantedor do universo. A palavra derivada de Theos refere-se à natureza ou o estado de ser de Deus. Então, deste modo, ao se afirmar que um ser é dividido, né, divino, né, melhor dizendo, está se dizendo que esse ser possui a natureza de Deus, ou estar no estado de ser de Deus. Ao afirmar que Jesus é divino, porém, entretanto, estamos dizendo que ele possui em si a plenitude da divindade. Está dizendo que ele é Deus, um ser supremo, sobrenatural, que criou e sustenta o universo. E esta ideia é encontrada em Colossenses 2,9, porque diz o texto seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí nós temos para provar isso, né, que Jesus é plenamente divino e plenamente humano, o testemunho de quem? Da teologia. O colegiado de teólogos cristãos manifestou-se acerca de uma doutrina fundamental da fé cristã: a união das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina. Isso aconteceu no Palácio de Savoy, em Londres. Cerca de 200 delegados de 120 igrejas participaram de uma conferência em 1658, na qual concordaram por unanimidade acerca de uma confissão de fé, disciplina e ordem. E a declaração foi a seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância e igual ao Pai, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e enfermidades comuns. Embora sem pecado, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, né, a divindade e a humanidade, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas há um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Essa foi a declaração feita no Palácio de Savoia sobre as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. E eu quero concluir, irmãos, a nossa lição de hoje,
dizendo o seguinte: Deus fez-se homem porque o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem. A Bíblia diz, pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também só um ato de salvação para libertar todos e lhe dar vida eterna, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 5. Que Deus, Ele, nos ajude. E hoje nós vimos o seguinte: Jesus homem, né? O menino que nasce, falamos da semelhança a nós. Vimos Jesus Deus, o Filho nos é dado, e ali nós provamos a divindade de Jesus através do testemunho das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Falamos do vaticínio relacionado ao verbo divino, né? Gerado em um ventre humano. Falamos da semente que dará seu fruto. E por último, fechamos a nossa lição falando de Jesus Cristo plenamente divino e plenamente humano, citando o depoimento da teologia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.